Ni hao, Ni hao ma. Como já falamos em outros vídeos, há cerca de 7.000 línguas conhecidas em todo o mundo. E dependendo do tamanho da população de um país, de seu processo de colonização, ou mesmo o uso de um idioma como língua franca, ou seja, uma língua que é usada para a comunicação de pessoas de diferentes países, influencia no número de falantes de um idioma. E dessa vez, aqui no Mundano, vamos mostrar para vocês quais são as línguas mais faladas no mundo. E lembrando que há duas maneiras de se medir isso, vamos deixar bem claro isso. A primeira leva em conta o número de falantes nativos, né, as pessoas que nascem em países com as línguas. E a segunda considera os falantes totais, nativos ou não. E para esse ranking vamos considerar apenas o número de falantes nativos. Isso muda muito o resultado final. No caso do inglês, por exemplo, se considerarmos o número total de falantes, ele fica em segundo lugar e não na posição que vamos mostrar aqui. Você deve estar até se perguntando agora, mas o inglês não é a língua mais falada no mundo? Pois assista e surpreenda-se. Mas antes, roda a vinheta. E a quinta língua mais falada no mundo é o árabe. Ele é um idioma materno de cerca de 280 milhões de pessoas no mundo, mas ele é falado por cerca de 400 milhões, contando aqueles não nativos que eu falei lá no comecinho, né? Bem, o árabe é o idioma oficial de 26 países, é a língua litúrgica do islamismo, ou seja, a língua litúrgica ela é usada para rituais dessa religião. Vários outros idiomas como o turco, o persa, o espanhol e o nosso português também, por que não, emprestam vários termos desse idioma. Ele tem muitas variantes dependendo do país ou região. A sua variante padrão é conhecida como árabe padrão moderno, lembrando que o árabe possui um alfabeto próprio, conhecido como alfabeto arábico, que possui 28 letras e é escrito da direita para a esquerda, ao contrário da nossa escrita. E na quarta colocação da nossa lista, vamos falar aqui sobre o hindi. Olha, ele é falado nativamente na Índia por cerca de 295 milhões de pessoas. A Índia é um país multilinguístico, ou seja, tem várias línguas, né? Ele é uma das línguas oficiais do país, junto com o inglês e outros 21 idiomas locais. O Ministério da Educação indiano obriga que essa língua deve ser escrita com o alfabeto Devanagari, com a intenção de uniformizar a língua e evitar ruídos na pronúncia. O hindi é usado por cerca de 70% da população indiana. E para espanto de muita gente, a terceira posição, né, a medalhinha de bronze da nossa lista é ocupada pela língua inglesa. Pois é, muita gente confunde porque o inglês é a língua mais usada mundialmente para comunicação. Ou seja, ela é a língua franca universal, mas não é a mais falada em número de falantes. Nativamente, o inglês é falado por cerca de 375 milhões de pessoas, mas se considerarmos as pessoas que o usam como segunda língua, esse número passa seguramente de 1 bilhão de pessoas. Bem, o inglês é uma língua germânica, ou seja, é bem lá próxima do holandês, do alemão, do dinamarquês, do sueco, etc, etc. E é a língua oficial em 53 países. Uma curiosidade, 65% dos falantes nativos de inglês estão nos Estados Unidos da América, que foi colônia do Reino Unido, onde surgiu justamente esse idioma. Aliás, o Reino Unido contém 17% dos falantes do idioma, ou seja, atualmente há mais falantes na antiga colônia no país de origem do idioma. E a medalhinha de prata dessa lista, né, o segundo lugar, vai para o espanhol, deixando claro uma grande confusão nos termos espanhol e castelhano, que no final das contas, gente, são a mesma coisa, tá? Quando usamos o termo castelhano, trata-se da origem do idioma que é da província de Castela, lá na Espanha. Então, Castela, castelhano. E como na Espanha fala-se outras línguas, como o catalão, o basco, o aragonês, o occitano e o galego, deu-se a denominação de espanhol ou castelhano quando ele foi adotado como língua oficial do país. O espanhol é falado por cerca de 410 milhões de pessoas nativamente, e se contarmos as pessoas que o usam como segunda língua, esse número passa de meio bilhão. Ele é o idioma oficial de 22 países e é uma língua românica, assim como o nosso português. E como no inglês, o número de falantes da antiga colônia ultrapassou o número de falantes do local de origem. Uma curiosidade, atualmente o país com o maior número de falantes de espanhol, por incrível que pareça, é o México, com 110 milhões de pessoas,
A Espanha fica só em segundo lugar, com cerca de 50 milhões de falantes nativos de espanhol. E para fechar nossa lista, vamos para nossa medalhinha de ouro e agora falar sobre o chinês, que é a língua com o maior número de falantes em todo o planeta. Só para você ter uma pequena noção, numa população de mais de 7 bilhões de pessoas em todo o planeta, cerca de 1,4 bilhão fala essa língua, ou seja, 1 a cada 7 pessoas fala chinês. Além da China, ela é oficial em Taiwan e Singapura. A língua não possui um alfabeto e sim um sistema de escrita baseado em símbolos, conhecidos como caracteres Hanzi. A língua chinesa tem uma variedade enorme de dialetos, ao ponto de uns serem incompreensíveis para outros, olha só que coisa louca. E os principais dialetos são o mandarim, que é falado em toda a China, o cantonês, o xangainês, o sichuanês e o hakka. E uma observação aqui, você deve estar perguntando, e o português? Olha, vale a pena aqui citar que o português é a 6ª língua mais falada do mundo, viu? Ela está logo atrás do árabe nesse ranking que apresentamos agora mesmo. O português é a língua materna de cerca de 275 milhões de pessoas e olha só, apenas no Brasil são cerca de 210 milhões de falantes. E nesse caso, Portugal é somente o 4º país em número de falantes, ficando atrás de Moçambique e Angola, ambos na África. A língua portuguesa é oficial em 9 países que formam a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, a CPLP. Então, recapitulando, vamos lá. As 6 línguas mais faladas no mundo, eram 5, mas colocamos já o português junto, né? Então, do menor para o maior, é o português, o árabe, o hindi, o inglês, o espanhol e o chinês no todo. E você acabou de ver mais um vídeo do Mundano, o seu canal de línguas aqui no YouTube. E se gostou, por favor, deixa aí o seu joinha. Não se esqueça também de assinar o canal para acompanhar novos vídeos e ver os antigos, inclusive. Não deixe de seguir a gente no Twitter, curtir a nossa fanpage no Facebook. Os links estão aí na descrição. E se você curtiu o nosso cenário, nossa logo, não deixe de conhecer a Master Design, que foi a responsável por esse ótimo trabalho. Link aí na descrição também. E nos vemos daqui 15 dias em mais um vídeo do canal Mundano. Um forte abraço a todos e do svidaniye, que significa adeus em russo. Tchau, galera. Valeu!